Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esses nossos estudos da doutrina espírita. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos amigos, que iluminem nossas mentes para o nosso melhor entendimento e que nos fortaleçam para que possamos colocar esses ensinamentos no nosso relacionamento diário. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que sempre nos dá. Obrigado por mais esses momentos e que a sua paz, o seu amor esteja presente no coração de todos nós. Obrigado, que assim seja. O nosso estudo, denominado O Homem no Mundo, é uma mensagem de um espírito protetor realizada em Bordeaux, na França, em 1863, e que Allan Kardec inseriu no capítulo 17 de o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10. No início de sua mensagem, o espírito protetor alerta sobre a necessidade de estarmos sintonizados com o bem, para que possamos receber o bem. Portanto, quando nos dirigimos a uma casa de oração na busca de alento para as nossas dificuldades, faz-se necessário que procuremos, através de nossas preces e nossas atitudes, afastar pensamentos negativos e acreditarmos sinceramente que seremos auxiliados, mas que por nossa vez precisamos corrigir nossa rota. E o Espírito Protetor nos diz: um sentimento de piedade, ou seja, de devoção, de dedicação, deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, nós temos que estar com essa devoção, essa dedicação presente em nossos corações, para que nós possamos entrar em sintonia com esses amigos espirituais. Portanto, ele diz: purificai, pois, os vossos corações, não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Porque os espíritos superiores atendem nossas súplicas, mas é importante que nos esclareçamos a respeito desse atendimento. Que atendimento que a espiritualidade promove para aqueles que comparecem a uma reunião de esclarecimento, uma palestra espírita? É necessário, até por uma questão de afinidade com os espíritos superiores, os quais podem nos auxiliar em nossas dificuldades, que criemos um elo, uma ligação espiritual, uma sintonia espiritual com o nosso próprio espírito guardião, mudando nossas características comportamentais. Então é através do nosso anjo da guarda, esse irmão que recebeu essa missão de nos guiar nessa encarnação, com o quais nós temos essa afinidade, essa sintonia, para que ele nos ajude, para que possamos fazer com que a nossa sintonia cada vez mais possa entrar em sintonia com as vibrações dos espíritos superiores. E mais que isso, precisamos entender que devemos nos comportar com mais humildade, com mais sinceridade, com mais confiança de que não estamos sós. Então, numa reunião espírita, numa palestra espírita, com certeza a espiritualidade irá nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Quando os amigos espirituais percebem em nós, quando eles sentem as nossas vibrações, quando eles percebem o nosso propósito de servir, de nossa melhoria interior, o nosso estado de espírito mais acessível a essas irradiações, eles nos ajudam com certeza. Entretanto, podemos também ter a certeza de que não receberemos ajuda para satisfazer coisas fúteis. Então, nós temos que ter a consciência do que é que nós vamos receber
qual é o atendimento que a espiritualidade vai nos proporcionar. E o Espírito protetor nos ensina, dizendo: elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles, os espíritos superiores, possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, ou seja, a sintonia necessária, lançar em abundância a semente que deve germinar em vossos corações, para neles gerar frutos da caridade e da justiça. Então é isso que a espiritualidade propicia a cada um de nós, ou seja, plantar em nossos corações a semente da fraternidade e da solidariedade, da justiça e do amor ao próximo. Então, cada vez que nós recebemos essas energias, nos fortalece para que nós possamos, no nosso dia a dia, estarmos aprendendo a praticar o bem e a conviver com todos aqueles que convivem conosco. Então, a nossa ligação com o Criador através da prece sempre será necessária e sempre será salutar para o nosso desenvolvimento espiritual. Entretanto, isso não significa viver uma vida mística que nos isole da sociedade que vivemos. Então, o fato de realizar a prece não significa estar isolado das outras pessoas, porque místico é aquele que em demoradas meditações procura atingir o estado de êxtase, ou seja, de união direta com a divindade. Nestes termos, o espírita consciente e conhecedor dos fundamentos espíritas nunca será um místico, porque a doutrina espírita nos mostra claramente qual é a nossa condição de espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Ou seja, a nossa sintonia, a nossa vibração não produz ainda uma sintonia plena com os espíritos superiores, porque a vibração é diferenciada. Mas com certeza, e pelo contrário da situação de entrar em êxtase ou estar no estado místico, quanto mais nos empenhamos no campo da fraternidade e convívio edificante com o próximo, mais ligados estaremos com Deus, porque Jesus já nos ensinou isso, que o trabalho útil é uma prece, que a fraternidade, a solidariedade, a educação, o auxílio ao próximo é uma prece. O nosso comportamento, a nossa maneira de viver, de agir, o nosso exemplo é uma prece. E isso é muito mais importante do que ficar numa ligação de êxtase, de misticismo. Então, o Espírito Protetor nos diz: não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e a evocação mental, ou seja, a sintonia com o plano espiritual, nós vos incitamos a viverem uma vida mística. Eles não estão dizendo que a gente precisa ficar inteiramente em oração e viver uma vida isolada. Uma vida que nos mantenha fora das leis da sociedade em que nós estamos condenados a viver devido à nossa própria reencarnação nesse planeta de provas e expiações. Ele diz: não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens, naturalmente, sem ficar isolado da sociedade, mas sim vivendo junto com as outras pessoas. E diz mais: conformai-vos às necessidades, às nossas dificuldades, que são os caminhos necessários para que a gente aprenda a solidariedade e a fraternidade, e até mesmo as coisas comuns de cada dia. Mas fazei essa conformação com um sentimento de pureza que possa santificar essas necessidades. Então, é o sentimento que nós
trazemos conosco em relação às nossas dificuldades e necessidades, a maneira como nós procuramos resolver as nossas dificuldades, que farão com que esse sentimento de pureza cada vez mais possa fazer com que a gente caminhe em direção à nossa evolução espiritual. Porque no mundo nós temos que aprender a conviver pacificamente com todos aqueles que aqui se encontram. Nós precisamos colaborar com o bem-estar comum, vivendo os ensinamentos do Evangelho, os 4 evangelhos canônicos, que trazem os ensinamentos de Jesus, que nos mostram a realidade e a importância e a necessidade das nossas encarnações. É através das encarnações, convivendo com as pessoas, que nós vamos poder aprender a ser pessoas mais fraternas e mais solidárias, vivendo o Evangelho. E para a gente refletir um pouco sobre esse detalhe da convivência pacífica, nós buscamos em O Livro de Respostas, é um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na mensagem 48, que fala sobre paz e amor. Então Emmanuel diz assim: onde encontres a discórdia, considera que o Senhor te convidou para a sementeira da paz. Então, onde a gente encontrar a discussão, a discórdia, a briga, o diz-que-me-diz-que, é momento que nós entendamos que nós somos colocados ali para que a gente promova a concórdia, para que a gente leve a paz àqueles que estão em discórdia. Então, nós precisamos ter a paz dentro de nós para que nós possamos passar isso para as outras pessoas. E continua Emmanuel: se o ódio aparece onde estejas, lembra-te que o céu te chamou para o cultivo do amor. Ou seja, onde existe o ódio, que a gente possa levar o amor. Criatura humana, entre criaturas humanas, não fales de paz e amor, qual já residisses no plano dos anjos. Ou seja, nós não estamos em superioridade a ninguém. Todos nós somos aprendizes da vida. Uns podem estar um pouco à frente, porque já desenvolveram mais conhecimento, mais entendimento, já são espíritos mais avançados. E outros estão um pouco mais atrás. Mas a existência, a nossa reencarnação aqui no plano material, é justamente para que aqueles que estejam mais avançados dê a mão para aqueles que se encontram na retaguarda. E assim nós vamos fazendo uma corrente de fraternidade para que um possa aprender com o outro, para que um possa ajudar o outro. Emmanuel continua: para cumprir a tarefa que te cabe, é necessário consigas atingir o coração dos semelhantes. Então, é importante que a gente esteja sempre buscando a fraternidade, atingindo o sentimento das pessoas. Não é preciso ficar discutindo superioridade ou pontos de vista intelectuais, mas sim buscar em cada um a essência divina, que é o amor, que está no coração das pessoas. É ali que nós vamos conseguir cumprir a tarefa que nos cabe. E encerra dizendo assim: e se acenderes a luz da humildade no óleo da paciência, Deus te mostrará o caminho. Então o caminho nos será aberto, será descortinado através da nossa humildade, através da luz da nossa humildade, molhada no óleo da paciência. Então a iluminação da humildade
é através do combustível do óleo da paciência. E o Espírito Protetor nos diz: sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Ou seja, cada um se encontra num estágio evolutivo diferenciado e muitas vezes de características contraditórias, antagônicas. Então, é importante que a gente não melindre, que a gente não desfaça de ninguém, que a gente não menospreze a nenhum daqueles que passam pelo nosso caminho. E diz ainda o Espírito Protetor: estais sempre alegres e contentes, porque é natural ser alegre e contente. A vida é para que sejamos alegres e contentes, como os filhos de Deus que todos nós somos. Mas que a nossa alegria seja uma alegria de uma boa consciência e a ventura, a felicidade do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam da sua herança, ou seja, do seu retorno à pátria espiritual. Então é importante que cada um tenha essa noção de que muitas vezes uma alegria desmedida, uma alegria exagerada, pode ofender a sensibilidade, possa melindrar o sofrimento daquele que está do nosso lado. E muitas vezes até numa reunião, numa casa espírita, a pessoa que está sentada ao nosso lado, nós não sabemos o que está acontecendo com ela. E muitas vezes o nosso sorriso demasiado, o nosso palavrear demasiado, faz com que aquela pessoa se sinta até magoada. Então é preciso respeitar a dificuldade que cada um está passando. Né? Nós podemos viver no mundo sem nos deixar envolver pelos vícios, nem pelas tentações e nem pelos prazeres mundanos. Será que é possível? Claro que é possível. Mas para isso é necessário que estejamos com um pensamento sincero, constantemente voltado para o Criador, que assim nos auxiliará a tomar o caminho certo dos momentos decisivos. Então, mais uma vez, aqui ele está dizendo sobre a sintonia com o nosso anjo da guarda, para que a gente possa aumentar a nossa sintonia, a nossa vibração, para alcançarmos a vibração dos espíritos superiores. Então, nós podemos viver os prazeres do mundo, pois a nossa condição humana nos permite. O que não devemos é abusar dos prazeres e a ele nos escravizar. Então, para que a gente possa reforçar essa condição de viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, nós buscamos em O Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Lei de Conservação, no item 3, gozo dos bens da terra. E na questão 711 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o uso dos bens terrenos, a utilização dos bens da terra, é um direito de todos os homens? Então nós podemos usufruir dos bens terrenos? A resposta é: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Então, os bens terrenos, os bens que a divina providência, a natureza, nos oferece, é um direito que nós temos, porque nós precisamos aprender a conviver com todos que estão encarnados nesse planeta. E Deus nos fornece esse direito para que nós possamos cumprir a missão que cada um tem na sua encarnação.
E na questão 712, Kardec pergunta: com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Então, por que esses bens materiais, por que é tão delicioso, as pessoas buscam tanto esses bens materiais, que na realidade são muito atrativos? A resposta é: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Então, esses bens fazem que a gente possa usufruir deles para cumprir a missão que nós temos aqui na Terra. Então, Deus nos dá a responsabilidade, mas também nos dá o direito de usufruir desses bens materiais. E a finalidade desses bens serem tão atrativos é também para provar o homem na tentação. Então nós temos que entender que nós temos os direitos aos bens materiais, mas que nós devemos aprender qual é o limite desse direito. Porque o meu direito termina quando começa o direito do meu semelhante. E Kardec faz a explicação da questão 714A, dizendo que o homem que procura nos excessos, ou seja, fora dos limites das suas necessidades, um refinamento, um aprimoramento, um fortalecimento dos gozos materiais, coloca-se abaixo dos animais, porque os animais, sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. E o homem, com toda a inteligência que ele recebeu de Deus, ele não consegue limitar-se às suas necessidades. Ele está querendo cada vez mais ultrapassar esses limites. E isso provoca a dificuldade da sua existência. Porque quando nós ultrapassamos o limite das nossas necessidades, nós abdicamos da razão que Deus nos deu para a guia. E quanto maiores forem os nossos excessos, maior é o predomínio que nós concedemos à nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. Então, a razão é o guia que Deus nos deu para sabermos limitar-nos às nossas necessidades. E continua Kardec: as doenças, a decadência, a própria morte, que são consequências do abuso, do ultrapassar os limites das necessidades, são também a punição da transgressão das leis de Deus. Então, o Espírito Protetor nos orienta que a virtude, que o bom senso, o bom comportamento, não consiste em aparência severa ou triste, ou seja, se mascarar como se fosse uma pessoa severa ou uma pessoa triste, nem tampouco em repelir os prazeres que a condição humana permite, colocando-se como se fosse uma pessoa que deve somente sofrer e não ter uma vida normal e natural. Então, a virtude não consiste em nós criarmos uma aparência, nem tampouco em repelir os prazeres. E ele nos orienta para que possamos iniciar uma maneira de criar um hábito que nos traga essa transformação para que a gente possa ter uma sintonia melhor com os espíritos superiores. Ele diz assim: basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la, ou a sua bênção para a obra acabada. Então, se nós criarmos esse hábito de tudo que nós formos realizar, qualquer que seja a tarefa, que antes de iniciar a tarefa, elevemos o pensamento ao alto, entremos em sintonia
com o nosso espírito guardião e através desse espírito nos conectando com os espíritos superiores e num sentimento da alma, num pedido do coração, solicitando a proteção divina e dos amigos espirituais para executar essa tarefa, para que ela não seja prejudicial a nós ou às outras pessoas, para que possamos executá-la da melhor maneira possível, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. E, ao acabar a nossa tarefa, agradecer, pedindo a bênção de Deus para a obra acabada. Então ele diz: ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar vossos atos. Então, tudo que nós formos fazer, nós nos elevarmos em pensamento a Deus, nosso Pai, com certeza a espiritualidade nos ajudará a resolver essa tarefa. Então, aquilo que nós formos pedir numa casa espírita ou numa reunião espírita, nós podemos, com a nossa força de vontade, entrar em sintonia com esses espíritos superiores, porque nós já estamos fazendo a nossa reforma, já conseguiremos alcançar essa sintonia com os espíritos superiores e eles nos ajudarão no nosso dia a dia, em qualquer que seja a tarefa que nós venhamos a fazer. Então nós já estaremos nos purificando, já estaremos buscando uma perfeição. E a gente pergunta então, onde estaria a perfeição? Onde nós podemos buscar essa perfeição relativa na condição de espíritos encarnados nesse planeta de provas e expiações? E nós podemos buscar essa perfeição aqui e agora, nessa encarnação. Nós podemos ser perfeitos neste mundo mesmo. E qual vem a ser a perfeição que nós podemos atingir durante a nossa encarnação? Jesus já nos trouxe esse ensinamento desde os evangelhos. Quando Jesus diz que toda a perfeição está contida na prática da caridade absoluta. Ou seja, fora da caridade não há salvação. A nossa perfeição consiste em sabermos trabalhar em benefício do próximo. Porque é unicamente na prática da caridade que está o caminho que conduz à evolução espiritual. A caridade é uma obrigação que atinge a todos, e não a uma determinada camada social. Por que atinge a todos? Porque todos nós, independente da classe social, nós temos a capacidade de praticar a caridade. A caridade está latente dentro de cada um de nós. É importante que a gente tenha a força de vontade de estender essa caridade a todas as pessoas que necessitam. Então, todos temos a capacidade, desde o menor até o maior, porque o cristão existe para servir, independente da posição social que ocupe. Como Cristo nos disse, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E se nós analisarmos todos o caminho de Jesus, toda a sua passagem pelo nosso planeta Terra, nós vamos entender que ele sempre praticou a caridade. Sempre ele teve uma palavra de apoio, uma maneira de ajudar aqueles mais necessitados. Então, ele nos mostrou que a caridade está no alcance de todos nós. Por isso que
unicamente no contato com os seus semelhantes, na nossa vivência diária e dos momentos mais árduos, é que o homem encontra a oportunidade de praticar a caridade. Então é no contato, na luta diária, na participação com as outras pessoas é que nós podemos aprender a sermos mais fraternos e mais solidários. Porque conforme o Espírito Protetor nos diz, o homem que vivesse só não teria caridade a fazer. A caridade somente é possível através do contato com os semelhantes. E nas lutas mais penosas é que se apresentam as ocasiões de praticar a caridade, como a situação que nós estamos atravessando nesse momento, onde as pessoas estão se reunindo para que possam juntas providenciar ajuda àqueles que estão passando por dificuldades maiores. Mas, independente disso, a caridade pode ser feita de várias maneiras. E nós devemos, a todo momento, estar buscando ajudar aqueles que precisam de ajuda. E aquele que se isola vai se privar, pela sua própria vontade, ou seja, voluntariamente, do mais precioso meio de aperfeiçoar-se. Então ele está dizendo que o aperfeiçoamento, a nossa perfeição, está diretamente ligada à prática da caridade. A pessoa não tendo senão a si próprio em quem pensar, sua vida é a vida de um egoísta. E o Espírito Protetor encerra a sua mensagem nos alertando: não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, ou seja, os espíritos superiores, que para viver sob o olhar do Senhor seja preciso a martirização, ou seja, envergar o silício e cobrir-se de cinzas. Silício é um cinto ou cordão com pontas de metal para se usar apertado contra o corpo, provocando dor constante como forma de penitência. É um sacrifício ou um sofrimento voluntário. Então as pessoas acreditam que martirizando, que macerando, que judiando do corpo ou se cobrindo de cinzas, eles poderão encontrar a penitência, ou seja, pagar os erros cometidos. Mas a doutrina espírita nos esclarece que não é o corpo o culpado dos nossos erros. O corpo nada mais é que uma ferramenta que o espírito se utiliza. Então nós precisamos cuidar do nosso espírito, do que nós desejamos interiormente. Então nós precisamos corrigir o nosso espírito. E ele continua: não, ainda uma vez mais, sede felizes seguindo a necessidade da humanidade. Não precisa martirização, precisa esclarecimento e mudança interior de pensamento e de relacionamento com as pessoas. Mas que em vossa felicidade nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que pudesse ofender ao Criador, ou que fizesse que aqueles que vos amam e vos dirigem cobrissem a face. Aqui ele está se direcionando justamente ao nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, que muitas vezes tem que cobrir a sua face para que não veja os erros que nós cometemos e as distâncias que nós nos ausentamos do seu direcionamento, da sua ajuda, do seu amor por nós. Então é preciso que a gente viva feliz, tranquilo e sereno, mas que nunca a gente tenha nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender
as leis divinas ou que façam com que os nossos amigos espirituais cubram a face para não ver as nossas mazelas. Tenhamos sempre certeza e sigamos em frente, porque Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Obrigado pela sua companhia, que a paz e o amor do Cristo esteja sempre presente conosco. Obrigado, amigos, obrigado, Jesus, que assim seja.